Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais um estudo do livro Zen para Distraídos. Vou compartilhar a tela com vocês, né? Enquanto isso, eu vou falando. Meu nome é Simone da Silva, do canal SBS, Evoluindo Cada Dia Mais. Nós estamos estudando o livro da Monja Coen e de Nilo Cruz. Espera aqui um cantinho. Que é Zen para Distraídos, né? É Princípios para Viver Melhor no Mundo Moderno. Então, já me apresentei e vamos fazer leitura e reflexão deste livro. Então, vamos lá. Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo Retire-se. Então, começa esse capítulo falando como ouvir a voz do ser do Criador, né? Então, começa contando um discípulo que pergunta para o mestre, né? Como reconhecer, como compreender a origem das origens? O mestre ficou quieto, né? Não respondeu nada. O discípulo, mais uma vez, mestre, como posso ouvir Brahma? Como posso ouvir a voz do ser, do Criador? E, de novo, o mestre não falou nada, então ele insistiu pela terceira vez. Aí, o mestre respondeu, eu estava lhe falando dele o tempo todo, disse o mestre, né? Mas você não é capaz de ouvi-lo porque fala muito. Então, a gente consegue ouvir, né, a voz do ser do Criador quando a gente fica em silêncio, né? Ou seja, praticando o Zazen. E quando a mente silencia, podemos ouvir melhor a verdade, perceber o caminho, né? Nos conhecer de verdade. Então, aí vem um texto aqui do século XIV, do mestre Keizan Rokin Zenri. Ele nasceu em 1268 e morreu em 1325. Aí este texto vai estar falando sobre a mente, o pensamento e a consciência. Então, eu vou ler ele aqui na íntegra para vocês. Ó, quando examinamos com cuidado, mostramos três tipos: a mente, o pensamento e a consciência. A consciência é o aspecto de discriminação entre amor e ódio, certo e errado. O pensamento diferencia entre frio, calor, reconhece a dor, a coceira. O que é chamado de mente é aquilo que não discerne entre certo e errado e não reconhece dor ou coceira. É como um muro, uma parede de madeira ou pedra. Pode ser verdadeiramente tranquila, como se não tivesse olhos nem ouvidos, como um boneco de madeira, uma estátua de ferro que tem dois olhos, mas não pode ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir. Palavras e conceitos não pode descrevê-la. Embora possa ser chamada de mente, é de fato a origem da cognição, do conhecimento, da percepção, do calor e frio, dor e coceira. Pensamento e consciência surgem daí. Portanto, não cometa o erro de pensar que essa é a sua mente original. E aprender o caminho é ir além da mente, do pensamento e da consciência. Ir além do corpo e da mente, onde há uma claridade magnífica e estável. Investigue com cuidado para que possa atingir esse estágio. Quando você procura, não encontra nada. Então, ele fala que geralmente a gente fala, isso da mente, né? A mente como se fosse tanto, às vezes, consciência e pensamento. E aqui ele diferencia cada uma delas.
Então, só para deixar assim bem claro, de acordo com o livro, a consciência, ela faz a discriminação entre amor ou ódio, certo ou errado. Já o pensamento diferencia e reconhece, né, o frio, o calor, a dor, a coceira. E a mente, ela não faz nem discriminação entre certo e errado e nem reconhece a dor ou coceira, né? E geralmente a gente vê a mente como tudo isso, né? Aí, o Zen é compreender a si mesmo. E não é eu que me ilumino, tudo que existe jorra a luz em mim. Então, quando a gente começa a praticar, né, daquela forma, senta numa posição confortável, de frente para uma parede, sem estímulos, presta atenção no ar que entra, no ar que sai, né, isso é o Zen Budismo. E quando você pratica, você vai saber e vai ter esse conhecimento de você mesmo, do nosso eu maior, né? Então, a gente vai começar a aprender a apreciar, perceber a luz que chega agora, a luz da vida, a luz da sabedoria, a luz da compaixão ilimitada. Então, o Zen é compreender a si mesmo, é conhecer o nosso verdadeiro eu, né? E daí ela fala que o bom para isso são os retiros, né? Os retiros é ficar em silêncio e meditar. Essa é a base, o objetivo dos retiros, só que em grupo, né? E daí ela fala que os retiros é ótimo para isso, porque vai estar lá em um grupo com o mesmo objetivo, e que é muito bom a gente ir atrás dos retiros de um dia, né, para quem está iniciando. Mais na frente ela vai explicar certinho como funciona. Aí teve o Otávio Leal, na Rádio Mundial, perguntou para ela que ele assistiu o filme Paraíso das Ilusões. E no filme mostra a vida no mosteiro. Diz que é uma cama ruim, a meditação é no chão duro, a comida é ruim, mas uma hora tudo faz sentido. E ele perguntou para ela, é assim mesmo? Uma hora tudo faz sentido? E ela respondeu sim, né? Uma hora tudo vai fazer sentido. É difícil, é muito difícil, é sofrido, mas que maravilha, faz sentido, não quero ir embora daqui. Esse foi um amigo dela que foi participar de um retiro, né? E ele ligou para ela e disse isso, né? Então, está bem combinando com a percepção que o Otávio Leal teve do filme. Então, é isso mesmo, ela falou, é difícil, é muito difícil, é sofrido, dói, mas é uma maravilha, né? Faz sentido sim. Então, que depois não quer ir embora, porque a maioria das pessoas que chegam no retiro já tem esse medo, né? Que vai sofrer, que vai ser difícil, vai ser complicado. Mas se você se entrega para as práticas, né? Vai fazer sentido. Aí depois ela vem falando do Buda, né, que perguntavam sempre para o Buda como assim, como fazer os milagres, né? Pediam, sempre buscavam, iam atrás de Buda para fazer milagres e também para saber como indagar, né, sobre a iluminação. E ele sempre respondia assim: o grande milagre é libertar a mente das amarras criadas por ela mesma. Por isso, precisamos conhecer o processo mental, as emoções, as sensações, as conexões neurais. Então, é esse conjunto ali que vai levar a gente, né, para a evolução. Então, né, perguntaram para a monja, qual é a dica para se concentrar? Porque é muito difícil. Quando eu começo, né, paro para me concentrar, minha mente não para. Aí, ela falou, a prática incessante. Vou voltar um pouquinho. Então, acho que um pouquinho mais para frente que ela vai falar, né, como o nosso mundo hoje está cheio de muitas informações, é muito rápido, o WhatsApp mesmo agora tem a função de acelerar a voz,
é tudo muito sem paciência, muito agitado, né? Quando alguém fala calmo, tranquilo, as pessoas não têm paciência para ouvir. Então, quando você para, todas as informações do dia a dia aparecem, né? No mesmo momento. Então, você é muito ruim, é inquietante ficar parado, a gente não consegue, é difícil mesmo. Mas ela diz que com a prática incessante, a gente consegue, a gente chega lá. Aí ela fala que, inclusive, a concentração faz parte, é um dos 6 paramitas. Paramitas significa completude, perfeição, no alcançar a outra margem, tipo, do sofrimento para a felicidade. E são práticas que levam à iluminação, né? Então, tem 6 práticas que levam à iluminação. E a concentração é uma delas. Tá, antes de começar a explicar sobre o retiro de um dia, tem aqui ela falando que eu antecipei um pouquinho, sobre, né, essa dificuldade de se concentrar. E a nossa mente, ela é invadida por muitos estímulos, o tempo todo, né, o dia inteiro, de tudo o que acontece durante o dia, e todos eles surgirão quando sentarmos para meditar. Isso é natural. Não há por que ter pressa, dê tempo a si mesmo. Você já entra em estados meditativos profundos. Cada dia é cada dia. Cada momento de meditação vai revelar como você está se sentindo. Meditar significa entrar em contato com a essência do ser e requer esforço. Muitos portais precisam ser atravessados e superados, os seus guardiões, que são muito severos. Eles vêm nos fazer perguntas difíceis, vêm até impedir o caminho, sugerindo que se vá fazer outra coisa, tentando a outra atividade mais fácil. De dentro de você mesmo partem essas tentativas de impedir que penetre na essência do ser, seu próprio ser. Então, aí ela começa a falar sobre o retiro, né? Que o retiro, ele é silêncio. Mas nós também somos o barulho. Há barulho em nós e nós temos que nos conhecer. O princípio do mestre Dogen diz: estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. E é esquecer-se de si mesmo, esquecer-se desse nosso euzinho que Freud veio a chamar de ego. Naquela época, essa palavra não existia, mas é o eu menor que está reclamando, que é barulhento, que fica gritando. Olha para mim, não me deram o que eu quero, sempre reclamando, resmungando. Contudo, não significa negar o barulho, mas ouvi-lo, ouvir o grito. Depois do grito vem o silêncio. Então, não é questão de forçar o silêncio, mas sim de ouvir esse barulho, pois mesmo dentro do barulho há pausas. Então, observemos o que o euzinho está pedindo, que carências tem, e aprendemos a gostar de nós mesmos com nossas carências. Isso é a prática. Então, é isso, né? Nós somos barulhentos, como a gente falou antes, todos esses estímulos do dia a dia deixam a nossa mente agitada, acelerada, né? Então, elas chamam aqui de barulhento, nós somos barulhentos. Mas, então, quando a gente quer ficar quietinho, calmo, o ego grita, esperneia, né? Sai daqui, tá chato, tá doendo, tá ruim, ai, tá doendo aqui, ai, tá puxando aqui, ai, tô sentindo aqui. Tudo pra gente, né, voltar no barulho. Só que, assim, a gente não pode rejeitar, né, esse barulho. A gente ouve e depois dos gritos, né, vem o silêncio, vem a calmaria. Então, a gente tem que ter paciência e esperar. E com a prática, a gente vai aprendendo, vai diminuindo essa birrinha do ego, né, do eu menor. Então, agora ela vai falar como que é o retiro. Então, começa às 7 horas da manhã, começa com uma meditação de meia hora, depois vem as leituras dos sutras,
Aí depois vem o de jejum, assim, bem rápido e leve, né? Porque quando você vai meditar, tipo, depois de comer muito, dá muito sono, né? O nosso corpo fica passando pelo processo de... como que fala depois quando a gente come? Ai, deu um branco. Então, ele fica passando por esse processo, então é lento, né? E daí fica, nosso corpo fica trabalhando digestão, para fazer a digestão, e a gente acaba ficando com sono, daquela moleza, então é comidas muito leves. Aí depois, todos trabalham juntos, né, na limpeza, limpando o altar, o templo. Aqui também ela fala algo muito importante, a importância da limpeza do externo. Quando a gente se limpa o externo, a gente também está trabalhando o nosso interno, fazendo uma limpeza interna. E como é importante fazer isso em grupo, né? Porque a gente não é um euzinho, mas um nós fazendo, né? Fazendo é algo que todos vão usar depois. A gente entende que a gente não está sozinho, que a gente está em grupo, né? Nós somos todos um. Então, é o coletivo, a gente trabalha esse coletivo, né? Nesse horário da limpeza aí, que é muito importante. Aí depois vem um outro período de meditação, que vai até o almoço. Aí antes do almoço, aqui também ela fala bastante, é feita uma prece, mas é uma prece não é para ficar pedindo, e sim para agradecer. Eles agradecem desde a terra, a água, o sol, o vento que foi necessário para que esse arroz, esse feijão cresça, todas as mãos que trabalharam nele, né? Todo esse processo lá desde plantar, de colher, tirar, vamos dizer, as praguinhas, e né, na industrialização, até chegar ali na nossa mesa, foram muitas mãos, inclusive as mãos que prepararam o alimento, geralmente os monges mesmos que preparam. Então, ela deu toda essa importância de a gente ver quanta energia, né, é gasta de tantas pessoas, tanto envolvido para que a gente se alimente. Então, é um momento muito sagrado e muito importante. Até aqui tem a oração, que é o respeito e gratidão à vida em cada porção. É a prece da refeição. Inúmeros trabalhadores, inúmeras pessoas, inúmeras formas de vida foram necessários para este alimento chegar até a mim. Será que eu mereço? Será que tenho tido ações, pensamentos e palavras que merecem receber essa dádiva? E que estes alimentos sejam um remédio, uma cura para o meu corpo e mente, e que eu possa recebê-los em gratidão profunda por todos os mestres ancestrais, por todos os seres iluminados, os guias e professores, por nossos pais e mães, avós, todos os seres que tornaram possível chegarmos até aqui. Gratidão e respeito à vida que se manifesta em alimento que chega a mim. Muito linda, né? E aqui também ela refere até aos nossos ancestrais, né? Se não fossem nossas mães, nossos pais, nossos avós, também não poderíamos estar neste momento fazendo essa refeição, né? E depois, à tarde, é um terceiro período de meditação e depois entrevistas individuais, tirar dúvidas, né? Conversas mais individuais mesmo com a monja Coen. Então, esse é do roteiro do retiro dela, é feito uma vez ao mês. Então, esse foi o estudo de hoje, né? Então, a gente entendeu o porquê do retire-se, né? Retirar-se do externo, do barulho externo, e vir para o interno, o silêncio e a meditação. Então, interromper aqui o compartilhamento. Né, estamos aí aprendendo juntos, né, evoluindo cada dia mais, estudando, porque tudo é importante, né, tudo às vezes nos incentiva, nos dá força para progredir, para evoluir. Então, gratidão, até o próximo estudo. Tchau!